Janeiro. Ele que já viajou o mundo inteiro em busca das suas respostas. Amigo, ele que já foi atrás dos centros de meditação. Ele que já foi atrás das igrejas evangélicas. Ele que já foi atrás das igrejas católicas. Ele que já foi no centro da menininha do canto A e também do canto B. Com vocês, Baiano! Nesse momento, nesse lugar, o baiano vive da fé, o baiano vive da fé, porque esse é Baiano. Atenção, baiano, se prepara, baiano, se prepara. Sensacional, senhora, sensacional, senhora. Não é qualquer um que faz isso aqui não, senhora. Para fazer isso aqui, amigo, tem que estar desempregado há muito tempo. Agora, sem nenhum jogo de luz, apenas com a fé. Levanta, levanta, baiano. Sensacional! Bem-vindos ao programa sobre fé da série Porque a Gente é Assim. Eu fico muito satisfeito de estar com um grupo tão representativo para tratar desse tema que é tão caro, né, a tantos brasileiros, que a gente vê um filme de 5 minutos, documentários feitos por alguns dos nossos realizadores convidados em todo o Brasil. O primeiro filme, por exemplo, foi feito por uma diretora da Paraíba. Salve, ó Francisco, que do pé das fragas vens assinalado de sagradas chagas, cheio de amor, cheio de amor. As chagas trazem do Salvador, cheio de amor, cheio de amor. As chagas trazem do Salvador, naquelas alturas, as perais ermidas, entre santas chagas, foram esculpidas, cheio de amor, cheio de amor. As chagas trazem do Salvador, cheio de amor, cheio de amor. As chagas trazem do Salvador. Beleza? Sei lá. Olha que coisa linda. Que tá aqui como que... É o da natureza, tá vendo? Coisa linda, entende? Sei lá, eu vou dizer novamente. O mundo era plano, sabe? Era plano, bem planinho. Aí quando o Deus veio, aí cavou terra, botou essas pedras por todo canto, tudo as altas por todo lugar, sabe? Embolou os qual naquele lugar. Olha que coisa linda.
antes de surgir o exemplo do dia 13, que ia surgir, 13 de maio de 1980, o seu Rodão me chamou e disse assim, pode se preparar, senhora, pode se preparar. Não vai ficar aqui 10 pessoas. Foi justamente o que aconteceu. Quando foi no dia 13 de maio, que não surgiu o dilúvio como era anunciado pelo menino Jesus, porque as criaturas não tinham merecimento, porque não estavam lá cumprindo uma missão com Deus, estavam com medo de morrer. Aqui só vai ficar 10, no máximo 10 pessoas. Eu disse, por quê? Porque foram os escolhidos que Deus deixou aqui. Cuidado. Boa. Dá lembra? Eita, olha uma amarela. Aqui, linda, olha lá. Bem amarelinha. Cadê? Uma amarelinha, ó, tá lá mais, no caminho, tá vendo? No caminho? Você vai achar mais borboletas. Maria, Rainha, Sua Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nenhum pecador amparai em despedaço, pois olha meus olhos da vossa piedade, alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecer do vosso benedito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre, sem fim. Sede meu favor soberano, livrai do inimigo com vosso favor. Glória seja o Pai, ao Filho e ao Filho também, que é um só Deus de pessoas três, agora e sempre, sem fim. O que Borboletas Azuis traz para você em relação à fé? Uma profecia que não se concretizou há tanto tempo. O grupo só foi diminuindo até o ponto de chegar a somente 2 seguidoras que ainda acreditam que vai surgir um novo líder, né, para esse grupo. Eu acho que isso é uma prova de fé muito grande, né? Mas tem algo que me chama a atenção também, é que há uma distinção entre fé, entre crença e religião, né? Isso muitas vezes se confunde. A gente fala disso como se fosse a mesma coisa, e não é. Eu posso ter crença, eu posso ter fé em algo e isso não se constituir, por exemplo, numa relação com a religião, né? Se entendendo religião como alguma coisa que é algo estruturado, que é algo que dá sentido à vida, dá sentido à morte, dá sentido à transcendência, que implica um certo comportamento na vida, uma certa crença, uma certa crença tão radical que pode até conviver com a ideia de que não precisa se explicar. E outra coisa é você acreditar, né? Eu posso acreditar num totem de pedra, como posso acreditar num Messias, num místico, etc, etc. Eu queria aqui destacar que há, hoje em dia no Brasil, como na verdade há nos Estados Unidos também, um grande preconceito contra aqueles que não têm fé. A gente tem candidatos à presidência da República que nós sabemos que não professam credo religioso nenhum, mas que precisam abjurar isso, dizer que tem fé e uma coisa absolutamente postiça, para que não sejam banidos, que não saiam fora da disputa porque se digam ateus. E eu estava me lembrando daquela menção que eu fiz a você também do Prestes, que tinha essa maneira muito elegante de se dizer ateu. Ele dizia que eu nasci sem a necessidade que a maioria das pessoas tem de acreditar num ser superior. E ao mesmo tempo ele tinha uma fé num determinado desenvolvimento histórico, que também é um tipo de fé. Mas exatamente, uma fé que não precisa ser religiosa. A fé prescinde da questão religiosa. Você pode ter uma fé que não seja necessariamente uma fé religiosa. E aí me lembro também de uma frase muito interessante do Dalai Lama, que ele diz que para você ser uma pessoa espiritualizada, você não precisa nem ter uma religião. Basta você ter um bom coração. A fé, para mim, não está ligada diretamente à religião, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu tenho muita fé, que me move todos os dias, é o meu amor pelo rap.
Entendeu? Isso me move, essa é a maior fé que eu tenho. Eu acredito entendeu? nisso. É onde eu descarrego o que eu penso, ouço o que as pessoas falam, reproduzo também, crio novas coisas, entendeu? Primeiro de tudo, é a gente pensar no próprio sentido etimológico da palavra religião. Quer dizer, o que é religião? A religião é a tentativa da gente se religar, né? Se religar com o quê? Justamente com essa conexão espiritual que, teoricamente, a gente sempre teve, até o mito da expulsão do paraíso, né? O mito da expulsão do paraíso, para mim, está muito relacionado com essa perda da conexão com a vida espiritual. A gente agora vai ver mais um documentário feito pelos nossos realizadores, que se chama A Grande Comissão. Não adianta você ler a Bíblia da maneira que você quer, você vai perder tempo. Nós temos que ler as Sagradas Escrituras, esta santa palavra, da maneira que Deus quer falar. Não é o que você quer, é o que Ele quer falar. Ele quer te orientar. Tem pessoas que vai ler parar com as suas transgressões, com a violação. A grande comissão, no meu entender, é quando um grupo de pessoas, ou uma certa quantidade de pessoas, é comissionada a participar de uma determinada missão. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui já é um ide de Jesus para a igreja. Já quer que você pegue a Bíblia, deixa ela aberta. Ele não quer que você leia. A estratégia de Satanás é que você pegue o salmo séria. Uma mentirinha para Deus não é uma mentirinha. Pode ser para você, mas nós estamos aqui para declarar que você precisa... Esse trabalho que eu faço, o único interesse que eu tenho nele, e os irmãos que também participam dessa obra aqui no Largo da Carioca, aqui nessa praça pública, é no interesse de pessoas saírem do caminho errado, da vida de pecado, e se converter somente a Cristo Jesus. Deus não vai perdoar o pecado da raça humana, não. Deus não vai perdoar assim, não. Eu não estou aqui com intenção de concorrer com ninguém. Eu estou aqui com o objetivo, nós estamos aqui com o objetivo de pregar o Evangelho. Existe, lógico, o som, já existe, como está tendo agora, né? Existe som, um bate daqui, outro bate de lá. Realmente atrapalha, porque sai o som da minha voz e sai o som de outras vozes, de outros aparelhos. Mas, mesmo assim, a gente continua pregando. O direito de ser perdoado. Como você faz isso? Primeiramente, a Bíblia fala que você tem que arrepender-se do seu pecado. Fala a verdade, cidadão. Deus está na sua vida, mas você faz tudo o que quer, só pratica porcaria. Fala a verdade, cidadão. Não adianta eu falar que Deus está na minha vida e eu pratico tudo que eu quero. Vai na palavra. Deixa Deus falar na palavra. Fale quem quiser falar, mas eu fico com esta palavra. Ela que vai me orientar, ela que vai me libertar, ela que vai me transformar. Como é que a pessoa vai se converter se ela precisa ouvir? Ela para a mente dela poder entender, ela tem que ouvir. E ela para poder ouvir, alguém tem que pregar para ela, alguém tem que falar para ela o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação e da vida eterna. Deus quer a tua alma arrependida, lavada e remida no sangue de Cristo. Deus não foi a igreja que me enviou, a igreja também não me sustenta, foi o Espírito Santo de Deus que me enviou para cá. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos dá fé, coragem e moderação. Houve homossexualismo.
pessoas falam que toda religião leva a Deus. Eu não concordo com isso, não. O que leva a Deus é a palavra de Deus. E se eu fizer tudo errado, ser uma pessoa vivendo toda errada, eu vou prestar conta a Deus. Na hora que você morrer, cidadão, você vai ver para onde é que você vai. Porque a vida não é minha, é de Deus. Vocês concordam com a última afirmação, né, dita por um dos pastores de que ele não concorda que todas as religiões levam a Deus, mas é só a palavra de Deus, ou seja, dele é que leva a Deus? É um pensamento não muito sincrético, não muito... Esse é um dos grandes problemas da questão do fundamentalismo hoje em dia, né? Só Jesus salva, só Buda tem a verdade. E de novo, é aquela velha questão da dificuldade de aceitar o diferente, né? Isso, para mim, é uma das minhas bandeiras que me conduz no meu dia a dia. É justamente essa questão de que o diferente de mim não pode me ameaçar. Não deveria soar para mim como uma ameaça, assim como uma possibilidade de crescimento, de enriquecimento. Só que o fundamentalismo se baseia quase que no princípio oposto, no sentido de que eu tenho a verdade e essa verdade é uma verdade absoluta. E eu acho que isso aí, exatamente essa frase, eu gostei da frase final que fala da fé ali, que é muito interessante, mas a fala, você vai ver onde é que você vai parar, é aquela velha coisa de ameaçar a gente com o fogo do inferno e, como todas essas coisas, esse fogo vai estar dentro da gente, em dor de consciência ou qualquer coisa assim. Então eu acho que ali é exatamente o caminho que a gente não deve seguir. O filme traz alguns pregadores evangélicos itinerantes, sem vínculos institucionais, ou pelo menos um daqueles caras ali diz que não tem vínculo institucional, né? E tem um método muito agressivo, né? O que é muito chocante é isso, né? Você merece o inferno. Mas se você pegar, assim, qualquer igreja evangélica defende que todos nós estamos perdidos, sem Deus, né? E é preciso de Deus, de Jesus, para que todos se salvem. Então, assim, na verdade, e aí como é que fica, né? A pessoa, o cristão tradicional evangélico, no caso, tem direito, de crer nisso, que só Jesus salva. Daí para ele chegar em praça pública e botar, você merece o inferno, daí ele querer impor isso, daí ele querer um governo, um governante que tem que também professar a mesma fé que ele, daí ele querer, inclusive, proibir, perseguir todos aqueles que não creem como ele, aí é um outro passo. Eu queria até aproveitar isso, porque eu acho que para tornar a questão um pouquinho mais complexa, né? Eu acho que ver agora o documentário do Kaká, né, que é um índio, e fala não só do respeito entre as religiões, mas do respeito do homem com a natureza, etc., essa dimensão importante da crença dele, eu acho que ajuda a gente a pensar coisas, inclusive, sobre o Estado laico, sobre os nossos procedimentos cotidianos, que a religião é dita ou sugere. Eu acho que a gente pode ver agora. Inclusive da opressão a outras etnias, né? A partir daqui, mais ou menos 2 metros, um outro círculo de pedra. Sim. Entendeu? Então vai ficar esses 2 círculos e aqui você tem as 4 direções. Entendeu? É uma pessoa que cuida do espírito. Os pajés são muito necessários no século XXI, com uma importância muito maior do que na noite dos tempos. Porque hoje a importância do pajé também é na orientação para que haja um melhor equilíbrio social. A mente humana criou um tipo de raciocínio onde ela se separou da mãe, que é as forças da natureza. E essa separação da mãe criou uma limitação muito grande no raciocínio humano. E isso acabou se refletindo também dentro dessas grandes civilizações, como degradação ambiental. E o que significa isso para o nosso corpo, para a nossa pessoa, para o corpo de qualquer ser humano? Significa uma desvitalização, significa uma porta aberta para doenças, porque você não respira mais um ar puro. Isso interfere no programa original do corpo físico.
Você não bebe mais uma água pura. Você não pisa mais direto no chão. Você não acorda recebendo os raios do sol diretamente no seu corpo. Você não dorme quando as estrelas acendem. Você nem vê estrelas, muitas vezes. Você nem vê o nascer do sol dentro da cidade. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. O trabalho do pajé é trazer, através de determinadas permissões, essa força da natureza para poder promover a cura de um indivíduo, de uma pessoa. De acordo com a tradição tupi, o ser humano é um som. A palavra tu significa som. A palavra pi significa acento. Eu sou um som, você é um som. Né? É daí que nós partimos. Hey, hey, oh. 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 Um som, que é um padrão vibratório, ele emana uma determinada vibração. A qualidade dessa vibração que ele emana se expande em ondas e acaba também atraindo qualidades correspondentes. Então, o que acontece? Quando a gente entoa palavras de cura, direcionadas para indivíduos que também são sons, são padrões vibratórios, esses cantos, essas palavras feitas com pureza de intenção, feitas com desejo profundo, elas vão ter uma atuação no destino a qual elas estão sendo pronunciadas, como uma flecha de luz, uma flecha de luz sem ponta. Ela vai e atinge o alvo, e aí a cura acontece. O que o Cacá fala e faz, traz de além daquilo que a gente já falou sobre fé, mais do que religião, para vocês? Eu vou dizer uma coisa um pouco polêmica, eu acho, porque assim, eu defendo até a morte o direito dele dizer e achar e acreditar nisso que ele está dizendo. Mas eu também defendo o meu direito de achar que grande parte do que ele disse é uma estupidez. Porque é uma estupidez. Porque o que está por trás daquele discurso é de que todo o progresso que a humanidade conquistou para transformar a vida das pessoas numa vida melhor é um despregamento de um momento de harmonia entre o homem, a natureza e os espíritos que, por exemplo, do meu ponto de vista, nunca existiu. Eu já acho que foi uma coisa assim de glória que ele falou para mim. Sabe por quê? Você não olhar o nascer de um sol, não olhar as estrelas, são as energias, essa falta de conexão que nós não temos hoje em dia, que faz a gente ficar meio assim atribulado. Porque a gente tem que ter essa energia, se Deus é a natureza, a gente tem que ter essa conexão com ela. É engraçado, eu não levo ao pé da letra o que ele diz. Eu acho que temos em comum o ateísmo, e eu não levo ao pé da letra, que a religião sempre lida muito com o simbólico, né? Se você for interpretar ao pé da letra coisas que estão na Bíblia e outros lugares, a convivência fica insuportável. Então, quando ele fala em reconexão, eu penso
mais na questão de relação com natureza, ambientalismo, sustentabilidade, do que propriamente seria um horror realmente, uma idade do ouro em que tudo foi bom e depois veio a civilização e acabou com aquilo. Por exemplo, eu acho que o homem, em momento nenhum da sua história, pelo que a gente conhece, colocou a questão do convívio com a natureza de maneira tão efetiva como agora. Em cima dessa questão do ambientalismo que você mencionou, Moacir, é que nós não nos tornamos ambientalistas por uma índole de dentro para fora, e sim porque nós estamos em perigo, porque nós estamos num processo de degradação, de destruição. Pela estupidez, né, que foi agredir a natureza lá. Exatamente. Aí eu acho que a fala do pajé, eu escuto essa fala muito mais como uma ação política sobre o mundo como está, do que propriamente um retorno a uma origem ou a uma coisa, a um primitivismo, mas sim uma proposta política de uma nova convivência, né? Tem um outro aspecto curioso, né? É uma matriz religiosa completamente diferente da cristã, mas o discurso é o discurso do pecado original, né? Existia um paraíso terreal, as coisas eram ótimas. Aí apareceu Eva, mulher, né? Já o preconceito contra a mulher, ofereceu a maçã para Adão viu e a aí cobra enorme. danou-se tudo. Né? É muito parecido esse discurso, que o passado foi glorioso e o futuro... Só que a gente vai evoluindo. O fato da gente estar conversando aqui sobre esse assunto, sem que um tenha, por mais discordância que tenha, a necessidade de pregar o outro numa cruz, incendiar, chicotear ou coisa parecida, é muito positivo. Dito isso, eu queria agradecer a vocês pela enorme contribuição que vocês deram ao projeto e à minha própria cabeça, e acho que foi muito produtivo para todos nós. Agradeço mesmo. Muito obrigado, gente. Obrigado.